Quem entende de drones sabe que uma das pioneiras e atual maior fabricante de drones é a DJI. Mas tem uma coisa que quem entende de drone também sabe, é que apesar dos quase 70% de mercado conquistados ao longo dos anos, o fato é que a vida dela não tá ficando mais fácil, já que cada vez mais fabricantes estão oferecendo drones de alta qualidade para competir principalmente com a sua linha de drones de consumo conhecidos pelo nome Mavic, que são esses aqui, para quem não conhece, e que não por acaso estão entre os modelos mais vendidos da empresa. E exemplos dessas empresas aí são a Autel com o maravilhoso Evo 2, a Skydio com o Skydio 2, a FIMI com o X8SE 2020 e a Hubsan com a linha Zino. Mas uma coisa que todas essas empresas aí têm em comum é a busca por uma fatia de mercado já criado pela DJI, ou seja, os drones delas utilizam os modelos da DJI como referência e tentam fazer da melhor forma possível coisas que os drones da DJI já fazem. Então o que vocês acham de hoje a gente sair dessa mesmice aí e falar sobre uma empresa que resolveu sair do padrão e desenvolver drones à prova d'água capazes de voar na chuva, pescar e até mesmo mergulhar? O nome dessa empresa é Swell Pro e é sobre ela que a gente vai falar aqui nesse vídeo logo depois da nossa vinhetinha. Desde 2009, o fundador da Swell Pro, o Sr. Eric Hu, e a equipe dele já fabricavam acessórios para aeromodelos, como motores, baterias, antenas e por aí vai. Em 2011, no entanto, eles conheceram uma empresa chamada Mugo e começaram a fabricar action cams, bem parecidas com as famosas GoPro, quer dizer, famosas hoje, né? Porque naquela época elas não eram muito conhecidas ainda. E só para situar vocês, naquele ano lá a GoPro lançava a Hero 2, que aliás já naquela época era bem avançada, tinha um sensor de 11 megapixels, filmagem noturna aprimorada e conseguia filmar a até 120 frames por segundo. E 2011, aliás, é uma época tão distante em termos de drones que a própria DJI ainda andava em voltas com as suas controladoras e só lançaria a primeira versão do drone Phantom em 2013. Aliás, talvez não por acaso, né? Foi também em 2013 que o Sr. Eric Hu teve a ideia de inventar o drone à prova d'água dele. E na verdade, apesar de ser uma ideia inovadora, a grande verdade é que boa parte da tecnologia já existia e eles só precisaram aplicar alguns conceitos de impermeabilização para fazer o conceito sair do papel. E dessa forma, no final desse mesmo ano, era lançado o drone Mariner sob a marca FPV Factory. Então eu passei para vocês esse histórico aí para explicar da onde que veio essa ideia de fazer um drone à prova d'água, mas foi só em 2015 que a Swell Pro oficialmente foi fundada para comercializar esse tipo de produto. Então vamos falar agora um pouquinho sobre os drones que foram lançados pela Swell Pro. O primeiro deles, como eu já falei, foi o Mariner Drone, que usava um frame branco de 550mm diagonais, ou seja, era um drone relativamente grande. E só para vocês terem uma ideia, o Phantom da DJI, que hoje é considerado também um drone grande, utiliza desde o lançamento frames que nunca passaram de 350. No caso do Phantom 1, que é aquele ali, que era contemporâneo dele, era até um pouquinho menor, 330mm. Mas apesar de ser um trambolhão, de resto ele não passava de um Phantom à prova d'água, já que utilizava uma controladora de voo NASA M-Lite, fabricada pela própria DJI, e também exemplo do Phantom podia ser equipado com uma GoPro, que era preso diretamente na fuselagem, sem nenhum tipo de estabilização, né? Afinal de contas, a gente está em 2013. Com relação a especificações técnicas, pessoal, é até difícil falar sobre isso, porque nessa época não se usavam tantas tecnologias proprietárias como hoje em dia, e existiam kits à venda com vários tipos de bateria. Oficialmente, no entanto, ele tinha um tempo de voo na casa dos 15 minutos, vinha com um rádio Devo 7 da marca Valkyra e tinha um alcance de até 1 km. Mas como na época os circuitos internos não vinham todos socados na mesma placa como acontece atualmente, então era possível, por exemplo, substituir o receptor por outro de maior alcance ou então utilizar baterias maiores. A era do Mariner Drone durou até 2015, quando foi lançado o Splash Drone. E curiosamente, pessoal, vejam que essa marca Swell Pro, ela demorou a aparecer no mercado, já que o Mariner foi lançado com a marca FPV Factory e o Splash Drone só ganhou os holofotes após a campanha realizada no site de financiamento coletivo Kickstarter, iniciada pela empresa Urban Drones, representante da Swell Pro nos Estados Unidos. Tecnicamente falando, em comparação ao Mariner, o Splash Drone veio com várias modificações, a começar pela placa controladora, que agora era da própria empresa, e isso permitiu que ela desenvolvesse funcionalidades exclusivas para o modelo. Um recurso interessante desenvolvido para ele também foi o
gimbal de estabilização da câmera, que assim como o drone, era totalmente à prova d'água. A ideia da empresa era inicialmente colocar a câmera e o gimbal dentro de um domo de acrílico, mas como essa solução prejudicava a qualidade das imagens, foi preciso desenvolver o gimbal à prova d'água, que segundo a empresa foi um dos maiores desafios do projeto. Outra novidade interessante desenvolvida para o drone foi o sistema de liberação de carga útil, que originalmente servia para jogar coletes salva-vidas e boias para socorrer banhistas em apuros. Só que não demorou muito até que alguém percebesse que poderia utilizar esse sistema para soltar uma linha de pesca lá no meio do mar. E aí é óbvio que logo pescadores do mundo todo estavam copiando essa ideia. Não necessariamente com splash, já que o conceito era bastante simples, né? Mas o negócio serviu para dar aquele estalo, e aí essa técnica é utilizada até hoje. E existiam basicamente duas versões do Splash no momento do lançamento, o Splash Drone Pro e o Splash Drone Alto. E a principal diferença é que a versão Alto ela contava com recursos extras que permitiam a ele modos de voo inteligente, como o Siga-me e planejamento de missão, o famoso Waypoints. Em ambos os casos, o tempo de voo passou para casa dos 17 minutos e o preço começava em $799 na versão básica, mas podia chegar aos $1.499 na versão completa, que incluía o gimbal à prova d'água, controle remoto, transmissor de vídeo, carregador, baterias e a possibilidade de controle por um aplicativo no celular Android. Essa época o pessoal que tinha iPhone aí ficava de fora. Mais pra frente foi lançada também uma versão Alto Plus com recursos aprimorados e também uma versão exclusiva para atividade de pesca, né? Os caras pensaram, pô, se o pessoal tá usando, né? Então vamos faturar com esse negócio aí. Outro fato interessante é que exatamente nessa época aí foi quando a empresa passou a utilizar a cor laranja, que hoje é característica dos modelos da marca. E da Autel também. E aqui você deve estar pensando, né, que se uma empresa lançou um drone chamado Splash, esse drone teve ali um sucesso relativo, ela resolveu lançar um outro drone, qual seria o nome desse drone? Splash 2. Só que eu vou deixar essa parte aqui da história em aberto, inclusive quem puder complementar aí nos comentários, sinta-se à vontade, mas o fato é que eu não encontrei praticamente nenhuma informação sobre um drone chamado Splash 2. Na verdade, eu só encontrei uns 2 ou 3 vídeos no canal do YouTube da empresa, mas de resto eu não encontrei nada, e ao que tudo indica, eles pularam então direto pro Splash 3. Aliás, pelo que eu pude ver, essa não foi a única vez que a empresa decidiu pular versões, já que em 2016 ela lançou o Swift 2 sem jamais ter existido um Swift 1. Tratava-se de um dronezinho de corrida de 220mm, equipado com motores 2205 de 2300 kV, que em conjunto com uma bateria 4S era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e atingir uma velocidade máxima de 150 km por hora, segundo a empresa. E apesar de impressionantes para drones comuns, esses aí na verdade são valores relativamente comuns para drones de corrida. O que diferenciava ele era o fato de já vir com rádio e dispensar configurações, uma coisa que não era muito comum naquela época. E apesar de utilizar componentes personalizados com a marca da empresa, aquela coisa toda, e ter também um desempenho bom, na verdade ele não passava de um racer como qualquer outro, que utilizava as mesmas tecnologias de drones montados em casa, mas que por causa do custo elevado, na casa dos $600, acabou não tendo o número de vendas e no final das contas acabou saindo de linha. Isso sem contar que não era um drone à prova d'água, né? Então não tinha ali o DNA da empresa. Mas o fato é que o Splash Drone tinha esse DNA, né? E a empresa tinha encontrado um público fiel pro seu produto. Então em 2017, depois de pular o Splash Drone 2, eles resolveram lançar o Splash Drone 3 nas versões Alto e Fisherman. Enquanto a versão Fisherman vinha com uma câmera HD acoplada a um sistema para liberar cargas de até 1 kg, a versão Alto vinha com o tradicional gimbal à prova d'água, mas dessa vez com uma câmera 4K. No geral se tratava do mesmo conceito, só que claro com algumas especificações melhoradas, já que o tempo de voo permaneceu na casa dos 16 minutos e a câmera, apesar de 4K, gravava apenas 25 megabits por segundo. Cara, eu não sei porque as empresas fazem isso. Pra vocês terem uma ideia, o Phantom 4 Advanced, lançado no mesmo ano, gravava também a 4K, mas com uma taxa de bits 4 vezes maior. Mas apesar disso aí, como eu falei, esses drones à prova d'água, eles acabaram caindo nos gostos ali de um determinado nicho, né? Então, mais recentemente, a empresa lançou também o modelo Spry, que mesmo não tendo a aptidão para pesca do seu irmão maior, também é à prova d'água, assim como o controle remoto dele, o que parece irresistível para quem mora no litoral, por exemplo. E aqui vale citar que o grande diferencial do Spry em relação ao Splash Drone é que se trata de um drone esportivo, sendo inclusive capaz de voar em modo manual, ou seja, o Spry é capaz de fazer todas as piruetas e cambalhotas características dos drones de corrida. Pelo visto, se trata aí então de uma espécie de sucessão espiritual do velho Swift 2 que a gente falou há pouco, um drone de corrida, só que dessa vez mais condizente com a alma à prova d'água da Swell Pro. E pessoal, confesso para vocês que nessa minha pesquisa
foi bem difícil bater as informações relacionadas aos vários drones que a empresa lançou, tendo inclusive muitas informações contraditórias no que diz respeito às características dos drones. Mas o fato é que atualmente a empresa comercializa dois modelos apresentados na CES 2020, o Splash Drone 3 Plus e o Spry Plus, além de diversos acessórios para eles. No caso do Spry Plus, o alcance é de cerca de 800 metros e o tempo de voo oficial fica na casa dos 16 minutos. A câmera utilizada por ele grava em 4K e a taxa de bits da gravação é bem melhor que a do Splash, 64 megabits por segundo. Já o Splash Drone 3 Plus teve autonomia aumentada para cerca de 23 minutos, enquanto o alcance passou para cerca de 1 km e 600 metros. A empresa também oferece diversos acessórios como câmeras, dispositivos para pesca e para liberação de outras cargas úteis, além do módulo Bluetooth e um óculos para FPV. Vale a pena destacar o rádio do Splash 3 Plus, que vem com uma tela de 5 polegadas que pode exibir o vídeo ao vivo ou informações de telemetria, além de potenciômetros para voo de precisão que podem substituir os sticks e facilita o movimento de rotação ou de manobras do tipo ponto de interesse. E aí, para finalizar, pessoal, em termos de preço, o Spry Plus sai por $987, enquanto o Splash Drone Plus começa em $1.199. Isso sem a câmera, pessoal. Para comprar a câmera e poder filmar em 4K, tu vai ter que gastar mais $700, praticamente o preço do Mavic Air 2, o que leva perigosamente o preço do conjunto para bem perto dos $2.000. Mas enfim, pessoal, eu confesso para vocês que eu compraria facilmente qualquer um desses modelos aí, sobretudo o Spry Plus por oferecer um voo mais esportivo e sobretudo com o modo de pilotagem manual, sem com isso abrir mão de funcionalidades e recursos de segurança como o GPS e também o fato de ser a prova d'água. E vocês, o que acharam da Soel Pro e dos drones dela? Vocês comprariam? Gostaram dos modelos? Deixe aqui nos comentários as opiniões de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!